Oi, turma, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje sobre acne. Talvez a aula mais esperada do curso de vocês, né, na disciplina de patologia. A gente começa agora a introduzir a doença que vocês mais vão ter contato, ainda mais quem trabalhar com a parte facial, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver as causas da acne, como que ela se desenvolve, os graus e também falar um pouquinho dos tratamentos. Lembrando que vocês vão aprender muitos tratamentos para acne, principalmente para prevenção e tratamentos também pós-acne, que no caso seriam as cicatrizes que elas deixam na nossa pele. Vamos lá, o que é a acne? A acne é a doença do folículo pilosebáceo. Aqui a gente tem a representação da pele, epiderme, derme, e o folículo piloso, ele fica ali na derme, ele tem o seu início na derme. O pelo, né, o folículo e o pelo, eles vêm sempre acompanhados por uma glândula sebácea. Essa glândula produz sebo, né? E esse sebo que é produzido, ele é eliminado tanto no folículo quanto no meio externo. Quando ocorre uma obstrução desse folículo, seja por causa de bactérias que vivem aqui na superfície ou o próprio acúmulo de sujeira da pele, né, vai fazer com que esse folículo fique entupido. Também a produção de hormônios leva a isso, né, aumento da produção de sebo. Esse folículo vai ficar obstruído e, consequentemente, vai ocorrer uma inflamação, porque ele não vê local para sair, aquele sebo vai se acumulando e, consequentemente, a gente vai ter uma inflamação do local, tá? A acne nada mais é do que um processo inflamatório causado por essa obstrução do folículo pilosebáceo. A gente tem um perfil, a gente não tem, né, um perfil epidemiológico da acne em quesito universal, mas a gente sabe que de 35 a 90% da prevalência de acne é nos adolescentes, com incidência em 79 a 95% entre os adolescentes do Ocidente, sendo que a prevalência pode chegar a 100% em ambos os sexos. A acne ela é muito prevalente, né? 95% nos meninos e 83% nas meninas por volta dos 16 anos de idade. Então a gente observa que os meninos, eles são mais acometidos por essa doença. Isso tem muitas causas. Uma das principais é uma causa hormonal, por causa da testosterona que os meninos produzem em grandes quantidades, muito mais do que nas meninas, tá? E a gente sabe também que as meninas têm um cuidado, né, com a pele muito maior do que os meninos, né? Então, é cultural, não adianta. A gente sabe que as mulheres cuidam mais da saúde e, consequentemente, vão acabar cuidando mais da pele, né? Então, porque faz maquiagem, vê que a pele não tá ali com uma aparência boa para fazer a maquiagem, né? Então, ela tem esse cuidado maior. Os meninos já se observa uma falta, muitas vezes nem observa que tem essas lesões. Bom, o aparecimento da acne ele é precoce, por volta dos 11 anos para as meninas e 12 nos meninos. Isso por causa da faixa etária de crescimento, né, do pico hormonal durante a adolescência. A frequência na população aumenta com a idade e histórico familiar. Então, a acne está muito relacionada com a herança que a gente tem da nossa família. Geralmente, a resolução é espontânea, né? Então, a gente passa a adolescência com a acne e muitas vezes na segunda década de vida também. Então, a gente tem a acne tarda, né? A acne tardia, que é depois dos 20, 30 anos de idade. A acne não faz distinção de classe social. Então, todo mundo está sujeito, né, a ter a acne. O que vai se alterar, muitas vezes, é o tratamento, como que a pessoa vai conseguir tratar ou não. A influência genética, ela é muito grande, né, e acredita que seja maior quanto o grau da acne. Então, a acne grau 1
ela tem influência genética por volta de 88%, grau 2, 86%, e a acne, grau 3, 4, 100% de influência genética. Em indivíduos sem acne, a ocorrência familiar é de por volta 40% mais ou menos. A influência genética ocorre sobre controle hormonal, né, sobre a hiperqueratinização folicular e o aumento da secreção sebácea, mas não sobre a infecção bacteriana. Então, quando a gente tem uma influência genética, é isso que vai se alterar: a parte hormonal, a parte da hiperqueratinização, ou seja, muita produção de queratina, e o aumento da secreção sebácea. Mas, quando a gente fala de bactérias que vivem na nossa pele, isso não está sendo influenciado pela nossa genética. Isso está sendo muito influenciado pelo nosso estilo de vida também. A fisiopatologia, então, as principais causas: hiperqueratinização folicular, ocorre obstrução do ósseo, hipersecreção sebácea, produção excessiva de sebo, disfunção hormonal, então uma hiperplasia das glândulas sebáceas, ou seja, elas ficam grandes, né? Elas ficam produzindo muito do seu conteúdo, proliferação de bactérias, principalmente Propinium bacterium acnes, que é a principal bactéria que vive na nossa pele e que causa a acne. Isso aqui é um dado recente, tá, gente? Então foi confirmado aí nas pesquisas que era o Propinium, um tipo de bactéria que vive, né, na nossa pele. E quinto lugar, né, quinta posição, a predisposição genética. Vamos ver um pouquinho da hiperqueratinização folicular. Então, novamente, aqui a gente tem o folículo pilosebáceo, né, o folículo piloso, e aqui a glândula sebácea. Aqui está ocorrendo a produção de sebo e aqui a gente tem o poro por onde sai esse pelo. Aqui em cima a gente tem queratina. Quando tem um aumento da produção de sebo, né, esse sebo produzido em excesso junto com o acúmulo de queratina e com o acúmulo de bactérias, vai fazer com que esse poro fique fechado, o pelo consequentemente não vai conseguir sair, e aí vai ter a retenção provocando a produção de glândulas, né, de substâncias inflamatórias. Então, essa inflamação vai fazer com que a pele fique vermelha, demasiada, inchada, né, e com a presença de pus também. Outra função, né, outra causa, né, a disfunção hormonal, então hiperplasia da glândula sebácea. E aqui eu coloquei uma imagem microscópica, né, uma imagem histológica, um corte histológico da nossa pele. Não sei se vocês conseguem entender, acho que a gente vai ter que relembrar um pouquinho de histologia, vocês vão ter que recorrer lá ao material de histo, né? Aqui a gente tem a parte externa, a epiderme, aqui a derme e a hipoderme. Aqui vocês notam que a gente tem um folículo, né? Essa região aqui que tem o branquinho e a parte roxinha mais escura. E aqui o local de saída. Vejam que aqui nós temos uma hiperplasia, ou seja, grande produção de sebo nessa glândula, tá? Então, é devido à disfunção hormonal, então muita produção de hormônio. A hiperprodução sebácea, então aqui a gente tem uma representação esquemática, né, das células. Cada bloquinho desse laranja é uma célula da nossa pele. O sebo constitui, junto com os lipídios, né, o filme lipofílico. Então, é aquele filme que vai fazer com que a gente tenha a hidratação da pele, né, e a proteção. Normalmente, a gente tem 57,5% de triglicérides, tipos de lipídios, né, e ácidos graxos livres, 26% de ésteres, 12% de escaleno, 3% de ésteres de colesterol e 1,5% de colesterol. Então, essas são as quantidades de gorduras, né, de lipídios nessa região, numa situação normal. Já pessoas que têm acne, né, indivíduos acneicos, o sebo ele é alterado. Então, a gente vai ter ali normalmente, né, uma proporção, um aumento, né, da produção desses sebos e muitas vezes uma diminuição. Essa alteração do sebo vai fazer com que tenha o acúmulo de substâncias. Tá? Então, a hiperprodução sebácea. E por que apenas na puberdade, né? Não apenas na puberdade, mas principalmente na puberdade. Porque a gente tem, né, nas crianças pré-púberes, então antes da puberdade,
pequena massa dessas glândulas, né? Então, elas são desprovidas de lipídios, não tem tanta produção de lipídios e, consequentemente, não há produção, né, formação da acne. Já na puberdade, né, essas glândulas sofrem esse processo de hiperplasia em virtude da alta quantidade de hormônios, da descarga hormonal que a gente tem durante a nossa puberdade. E aí sim a gente fica propenso ao desenvolvimento da acne. Além dos hormônios andrógenos, né, que vão levar as características femininas e masculinas, a gente tem também a produção do hormônio cortisol, que é aquele hormônio que vai realizar as funções de estresse do nosso corpo, né? Então, na adolescência a gente tem alta produção de cortisol. Em também algumas fases da nossa vida, principalmente quando a gente está estressado. Então, quando a gente está estressado, muita gente relata, eu estou estressada, minha pele fica ruim, minha pele fica com muita acne, justamente por causa da alta produção de cortisol. Cortisol também, ele é o responsável pelo aumento de peso, né? Então, ele está aí muito atrelado a isso também. Olha só, locais com maior quantidade de acne na face, né? Isso a gente sabe bem. Nas costas, aqui na região do tórax, né? Acima dos seios. No bumbum também, né? Nas pernas, nas coxas também. Então, também pode aparecer essa acne. A acne ela pode ser classificada de acordo com o grau de inflamação. A gente tem acnes não inflamatórias e acnes inflamatórias. Agora a gente vai dar um novo nome para os famosos cravos. Nós iremos chamá-los de comedões. Quando a gente fala de uma acne não inflamatória, a gente tem dois tipos de comedões: os comedões abertos e os comedões fechados, né? Esse aqui você olha já dá vontade de espremer, né? Esses pontinhos pretos, eles saem facilmente. Já os comedões fechados têm mais dificuldade para realizar a extração. Os comedões abertos, os famosos pontos negros, e os comedões fechados, os famosos pontos brancos. Já na acne inflamatória, a gente tem um caráter um pouquinho diferente, né? Ela pode ser comedônica, ou seja, com a presença dos cravos, papulopustulosa, nodular, conglobata e fulminante. Então, a gente já vai ver um pouquinho dessas características da acne inflamatória. A acne inflamatória, lembrando, tem inflamação. Inflamação, a gente tem vermelhidão, tem aumento da temperatura, fica quente a região, pode ter dor, tá? De acordo com a classificação etiológica, é de acordo com a idade e a causa dessa acne. Então, a gente tem uma acne neonatal, os bebezinhos apresentam acne por volta de 3 a 4 semanas de vida. A acne infantil, 3 meses de vida, 3 semanas aqui, né? E aqui 3 meses. A acne juvenil, que é a acne adolescente, né? Acne ocupacional, então pessoas que trabalham com petróleo e derivados apresentam a acne também. Erupções acneiformes medicamentosas, então a acne causada pelo uso de medicamentos. E a acne escoriada, ou seja, aquela acne que passou por um processo de automutilação. Olha só, agora a gente vai para a classificação mais comum da acne, né? Que é a classificação por grau. Aqui a gente tem a pele normal, aqui a gente tem o comedão fechado, né? O comedão aberto, então o branco e o preto. E a gente tem uma pápula e aqui a formação de pústula, né? A pápula ela é basicamente um poro entupido com inflamação e com a presença de avermelhamento da pele. Já a pústula tem pus no topo, então é a famosa espinha, tá? Vamos lá, vamos para os graus da acne. Então, o grau 1, ou comedônica, ou também chamada de acne vulgar. O que a gente tem nessa acne? A gente tem comedões fechados, comedões abertos, né? E apenas a presença dessas duas características, tá? Então, não tem lesão inflamatória. O grau 1 não apresenta lesão inflamatória. Muito comum, a maioria das pessoas tem a acne grau 1, né? Claro que quando é só na região nasal, né, na zona T, é por causa da oleosidade da pele, então super comum e uma limpeza de pele já resolve muito bem a situação, tá? Acne grau 2 ou pápulo pustular ou pápulo pustulosa.
Essa acne que a pessoa já começa a ter algumas espinhas, já começa a ter um ponto de inflamação, né? Então, ela pode ter algumas localizadas ou várias ali por algumas regiões. Mas elas são pequenas, né? Elas, por mais que estejam em grande quantidade, elas são pequenininhas e muitas vezes únicas. Já quando a gente fala do grau 3, a gente está falando das acnes nódulos císticas, né? Então, grau 3. O que a gente encontra aqui? A gente tem comedão, a gente tem espinha pequena e lesões maiores, mais profundas, dolorosas, vermelhas e muito inflamadas. Então, essas espinhas, elas já estão se unindo umas às outras, né? A gente já tem até mesmo alteração, muitas vezes, de algumas regiões, tá? Então, acnes maiores, é uma acne nódulo, já tem formação de nódulo e um pouco dos cistos, né? Acne grau 3. Já a acne grau 4, ou chamada de conglobata, a gente tem comedão, tem espinhas pequenas e grandes lesões císticas. Então, na outra, a gente via alguns cistos. Aqui, a gente já tem grandes cistos com inflamação e aspecto desfigurado, né? Então, sangra, tem pus, tem nódulos, cistos muito grandes. E aqui a gente já não consegue observar uma por uma, né? Aqui elas já estão unidas praticamente todas juntas. E o grau 5, acne fulminante, o último grau de acne, é extremamente raro e mais frequente no sexo masculino. Aqui a gente não tem só a região da face acometida, né? Nas outras também não, mas aqui a gente tem grande acometimento de outras regiões do nosso corpo, tá? A pessoa que tem esse tipo de acne, ela tem, além dos sintomas físicos, né, da aparência da pele, ela pode apresentar também febre, aumento dos leucócitos, então o exame de sangue ele dá alterado, poliartralgia, com inflamação, necrose e hemorragia de algumas lesões, tá? Então, é uma situação muito desfigurante, né? E, consequentemente, a partir do grau 3, principalmente no grau 5, a pessoa vai ter cicatriz, né, nessas regiões. Então, uma acne muito rara, porque a maioria das pessoas já observa quando chega nesse estágio. Vamos então para algumas causas, né? A gente viu a classificação e a gente tem algumas causas da acne, que a gente já falou um pouquinho também da etiologia. Acne cosmética, então alguns cosméticos levam à formação da acne, principalmente o aparecimento de comedões, né? Como cremes faciais, né? Principalmente se tem alguma alergia. Isso é muito comum entre mulheres de 30 a 40 anos, que não é muito comum o aparecimento de acne. Acne ocupacional, então é decorrente de algumas profissões, do manuseamento de alguns produtos, né? Manuseio de alguns produtos, como petróleo e algumas profissões também, principalmente nos braços, tá? Ação mecânica ou oclusiva, então ocorre em virtude da obstrução do folículo piloso, pelo abafamento da região, então quem usa boné, quem tem franja, né, bandana, essa acne mecânica oclusiva também pode levar ao surgimento dessa situação. Acne estival, então relacionada à exposição ao sol, e agravada pelo uso de comedogênicos, tá? E também pelo excesso de suor. Também pode levar a acne. Acne medicamentosa, igual eu falei para vocês, pela utilização de alguns medicamentos, como por exemplo corticoides, vitamina B12, tá? Iodo, bromo, flúor. Acne endócrina decorrente do hiperandrogenismo feminino, tá? Então também pode ser devido a um problema endócrino, observado principalmente em mulheres na fase de pré-adolescência. Vamos para alguns tratamentos e prevenções, né? A acne ela pode ser tratada com alguns medicamentos tópicos e principalmente com a limpeza com produtos específicos para acne, né? A acne não aparece porque a pele está suja, muita gente liga a acne a uma pele suja, mas não pode ser ligado a isso, né? Muita gente tem a pele limpa e tem acne, então não pode se ligar a isso. Deve-se evitar o uso de maquiagem, creme ou substância irritativa. Quando for utilizar, tem que ser específico para a pele acneica.
Essa informação aqui, lavar o rosto 3 vezes ao dia, eu já sou um pouco contra. Acredito que lavar o rosto muitas vezes ao dia vai fazer a piora dessa acne, porque a acne não está relacionada à sujeira da pele, mas sim lavar o rosto 2 vezes ao dia com um sabonete próprio para acne. A avaliação dermatológica é muito importante para os tipos de acne mais graves, para saber o tipo e a causa daquela acne, principalmente fora da adolescência. Usar produtos adequados, boa alimentação, hidratação, né, beber muita água e utilizar protetor solar para evitar o dano da cicatriz. E sempre, né, consultar a esteticista para ela fazer a limpeza de pele, né? E aí, caso nada disso funcione, medicação por via oral, o famoso Roacutan, a isotretinoína. Né? A isotretinoína é o nome do princípio ativo e o Roacutan é o nome comercial mais conhecido. Então, olha só, aqui eu coloquei para vocês, né? Essa moça, que ela tinha muita acne, aqui acne grau 2, grau 3, tá? Ela começou a utilizar o Roacutan, 8 semanas, olha como estava a pele dela. E aqui em 20 semanas ela tem um pouco de cicatriz, mas a acne já melhorou muito, né? Então, caso não funcione, medicação. A nossa aula de acne vai vir acompanhada hoje ou amanhã a gente terá uma aula sobre rosácea, né? Então, a gente vai também realizar um pouquinho da comparação entre as duas. Na próxima aula de rosácea, eu vou trazer imagens da minha mãe, que na época ela foi diagnosticada com acne, mas atualmente a gente acha que aquilo tudo nada se passou como uma rosácea. Então ela teve rosácea, tratou como acne, hoje em dia ela está bem, vocês vão ver como é que está a aparência da pele dela, com algumas cicatrizes. E a gente pode conversar um pouquinho também depois, se vocês acham que era acne, era rosácea, o que que era que ela tinha na pele afinal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula. Bons estudos!